A gente convidou aqui a conversar conosco um pastor evangélico, o pastor Henrique Vieira, que é pré-candidato também, ele agora é político também, pré-candidato a deputado federal pelo PSOL lá no Rio de Janeiro. Olá, pastor. Bom dia para o senhor. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Obrigado pelo convite para conversar um pouquinho com vocês sobre esses temas tão importantes. Bom dia. Qual é o impacto na imagem da igreja evangélica da prisão desses 3 pastores envolvidos num caso de corrupção no Ministério da Educação? Certo. Primeiro, aquela frase de sempre para começar o debate: importante não generalizar realmente os evangélicos, não colocar todos dentro do mesmo lugar. Muitas igrejas, de fato, têm um compromisso verdadeiro com a cidadania, com a democracia, com a justiça social, e parcela significativa do povo evangélico é trabalhadora, lutando para sobreviver com dignidade no país. Então, esse é o primeiro ponto, sempre para começar o debate, e eu sei que vocês são cuidadosos com isso. Por outro lado, também não diria como o ex-ministro, ex-aliado de Bolsonaro, Sérgio Moro. Não acho que seja uma questão tão isolada e individual assim. Acho que existe um determinado modo de uma determinada parte do segmento evangélico que atua dessa maneira mesmo. Então, tem a responsabilidade desses indivíduos, isso precisa ser dito, investigado, é o que está sendo feito, só que o buraco é mais embaixo. E o governo Bolsonaro é muito isso aí mesmo, um tipo de religiosidade sem ética, sem transparência, sem respeito à coisa pública, sem respeito à laicidade, à democracia, à diversidade de crenças religiosas. Então, para além de um caso isolado, eu quero chamar a atenção para um determinado modo religioso político entranhado no governo Bolsonaro de uma fé, ou um tipo de fé, sem honestidade, sem transparência, sem respeito à coisa pública e, inclusive, demonstrando desvios éticos, morais e ilegalidade. Então, para a igreja evangélica, olha que curioso, acho que o impacto é duplo, porque ajuda a discernir, ajuda a entender melhor que determinada parte desse segmento está comprometida com um governo estruturalmente corrupto. Eu acho que tem vários elementos de corrupção nesse governo e mecanismos que impedem transparência, controle social, investigação e responsabilização dos indivíduos. Mas, por outro lado, eu acho que ao demonstrar que existe esse segmento, também assim coloca logo na mesa e diz: olha, isso aí é o que representa o governo Bolsonaro e esse é o tipo de religiosidade que está no entorno do governo Bolsonaro. E aí fica até mais fácil dizer: olha, isso não tem nada a ver com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente defende, com o tipo de fé que a gente exerce e o nosso compromisso com as instituições, com a República, com a democracia, com a Constituição, com a legalidade, com a transparência. É hora de discernir de vez, separar joio do trigo, como diz lá a própria linguagem bíblica. Olha, pastor, o senhor fala em discernir e, de fato, onde há confusão, é importante que haja discernimento. Agora, o senhor está entrando na política, vai candidato a parlamentar. Essa entrada de religiosos na política, ela serve aos interesses da religiosidade ou ela é daninha para os interesses da religiosidade? Como discernir, como fazer essa distinção? Porque quem olha para Brasília vê aquela, tem uma bancada evangélica lá. Um pedaço dessa bancada está comprometida com o governo, senão a grossa maioria dela, né? Alguns ocupando cargos, né? Ou patrocinando a nomeação de pessoas para ocuparem cargos, né? Esse envolvimento de religião com política não contribui para a falta de discernimento? Excelente pergunta e o debate é ótimo. Primeiro aspecto a ser colocado.
religião e política, na vida concreta, na sociedade, se relacionam. A questão é o tipo de relação que se estabelece. Por exemplo, pastor batista Martin Luther King, um ícone da luta contra a segregação racial e o racismo, Prêmio Nobel da Paz. A partir da sua consciência cristã, a partir da sua fidelidade ao Evangelho, uma pessoa atuando na sociedade em prol do bem comum, da justiça social e racial. Então, eu só estou pegando um exemplo para dizer que fé e política, na vida concreta, se relacionam. A questão é, ou o discernimento está em qual o tipo, a característica, a qualidade e o objetivo desta relação. Se a fé se torna um projeto de poder para se apropriar do Estado, desrespeitar a democracia e a laicidade, aí nós temos um tipo de relação que é violenta, arbitrária e gera ao longo da história muito sofrimento, preconceito, discriminação, distorções da democracia. Esse tipo de relação é nefasta. Agora, quando a fé do indivíduo é um sinal de serviço à sociedade, bem comum, respeito à diversidade, superação da fome, daí eu não vejo nenhum problema do indivíduo, pela sua fé, mediada pelo bom senso e pelo amor, pelo espírito público, pelo amor ao próximo, ter a sua fé como estímulo para contribuir com a sociedade e defender a justiça. Você citou o meu caso, por exemplo, eu sou pré-candidato, não sou candidato ainda, sou pré-candidato. Eu não quero fazer parte da bancada evangélica. Eu não quero defender uma instituição. Eu não tenho interesses corporativistas religiosos. Quando eu olho para o Congresso, eu penso em defender educação e saúde públicas, reforma agrária, demarcação de terras indígenas, afirmar a luta antirracista com políticas afirmativas para o povo negro. O meu projeto de país não é a extensão da igreja evangélica. O meu projeto de país é acabar com a fome. E eu sou um religioso, eu sou um religioso que não quero usar o espaço da política para a expansão de uma doutrina. Eu quero usar o espaço da política para contribuir com o meu país. E a minha fé, no meu coração, me dá os princípios para a minha ação política. O problema é a fé como projeto de poder e apropriação do Estado. Acho que esse é o ponto de discernimento.